vivo? Aos vivos e a cores. Meu muito boa noite, galerinha. Muito axé, muita luz, muitas bênçãos para todos nós. Hoje, aos vivos com a tia Socorro, fazendo a interpretação na parte de Libras. Eu sou tio Flávio Coelho, da área das histórias, nessa parte de aprofundamento das ciências humanas. Importante parte de aprofundamento com a temática sobre o absolutismo. Alô, galera de São Francisco do Piauí. Boa noite, São Francisco do Piauí. Terra boa, viu? Terra boa, São Francisco. Vamos dar uma pincelada sobre as origens do absolutismo e as características do chamado Ancien Regime, Antigo Regime. Você já está vendo por essa tela aí que nós estamos numa transição da Idade Média para a Idade Moderna e que a Europa está em transformations e lá embaixo nas transformações está o absolutismo, o poder absoluto do rei, o poder absoluto do Rex, de boa, que na realidade, olha, deixa eu passar aqui ligeirinho, tchan, 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 tchan. A Europa vivia um processo de transformation, desde as grandes navegações, que a Europa se transformou no centro do mundo, e os países europeus se tornaram muito poderosos, dominando vastas áreas, e notadamente o rei vai dizer: quem manda nessa bodega sou eu. O capitalismo está de vento em popa, porque o comércio está se mundializando, mas continua havendo os privilégios sociais, que nós vamos falar já já deles. Notadamente, a burguesia vai estar indignação, indignada com os privilégios, indignada porque é excluída política e socialmente. E nesse cenário nós vamos ter um avanço da ciência, do capital e do dinheiro, resultando depois no iluminismo, em uma revolução intelectual. Então, isso tudo aí você está ocorrendo. Eu vou botar um período cronológico, de 1400 a 1750. Então, nesse intervalo de mais ou menos uns 250 anos para 300 anos, a Europa está vivendo um ribuliço. Ribuliço! E aí, esse negócio vem em mente, é um ribuliço, viu? Passando, galerinha. Transformations, olha aí, ó. Desde o final da Idade Média que a Europa se transformava. O comércio crescia, a população urbana aumentava, o comércio vai aumentar. É um mundo que estava com o capitalismo de vento em popa. Velho. Lá na Baixa Idade Média, no final da Idade Média, o mundo feudal estava entrando em crise. Os senhores feudais começam a perder o charme, poder, riqueza. Até porque surge uma nova forma de riqueza, o comércio. E junto com ela, burguesinha, 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 só o filé. E se a nobreza se enfraquece, sabe quem é que ocupa esse espaço? O Rex, que é o mais nobre de todos os nobres. É o mais nobre de todos os nobres. E começa a estruturar uma economia que é uma economia diferente, olha, que não é agrária, que não é a terra. E com ela está ascendendo essa classe social, a burguesia. Então, esse mundo no final da Idade Média é que vai resultar formar os países, os reis acumularem poderes, os reis centralizarem o poder e dizer quem manda sou eu. Esse é o cenário, galerinha. Visto isso, lá na Idade Média havia rei, mas eles eram fracos. Por quê? Porque era forte, era quem tinha muita terra. O rei não exerce um poder de fato. O poder era descentralizado. Haviam vários pequenos governantes. Eram os senhores feudais. O rei só exerce o poder na sua própria terra, que era bem pequenininha.
Haja vista que cada nobre, conde, duque, marquês, é quem mandava na sua terra. Então o rei mandava em poucas áreas. O poder político era proporcional à quantidade de terras. E nós vamos ter muitos nobres que vão ter muito mais terras do que os reis. Os reis eram só suzeranos. Ele não exercia a soberania. A ideia agora é nós evoluirmos disso para isso. É o rei sair de suzerano para se transformar num soberano. Ah, papai! Galera de São Francisco do Piauí, terra boa, viu? São Francisco do Piauí, terra boa, viu? Tem um jovem deputado lá da cidade de São Francisco que teve uma votação esplendorosa, que eu acompanhei o resultado das eleições. E um jovem deputado estadual de lá que teve uma votação estrondosa para deputado federal nas eleições agora. Eu acompanhei isso e vi o histórico, viu, galerinha? Vou passar aqui, ó, passando. Lá na Idade Média, oxe, aqui. Olha o exemplo da Idade Média, olha. Aqui é o reino da França. Aqui é onde o rei da França morava. O poder do rei era aqui, ó. Então, estou dando um exemplo que Leonor de Aquitânia, essa moça que você está vendo aí nessa imagem, ó, Leonor de Aquitânia tinha muito mais poderes e terras do que o próprio rei da França, velho. E era desse jeito. Eita, rapaz. Nós vamos sair dessa situação aí, olha. Ah, olha aí o condado da Aquitânia. Leonor da Aquitânia, né? E aí nós vamos começar a centralizar o poder, ó. Contexto da centralização. Primeiro que o Papa pretendia ter um poder na Europa todinha, sem fronteiras. Mas quem tinha o poder a nível local eram os nobres. Com o renascimento do comércio e da burguesia, notadamente nós tínhamos impostos diferentes, leis diferentes, moedas diferentes, que era péssimo. Os particularismos feudais eram péssimos. E o pior, de vez em quando haviam os ladrões na floresta de Sherwood. Para o comércio, isso tudo era péssimo. A burguesia vai chegar para o rei e vai dizer: "Rei, brother, vou te arranjar dinheiro. Eu vou pagar imposto para tu. Mas eu quero que tu elimine um bocado de imposto, de lei nojenta, moeda diferente que os nobres têm. Centraliza o poder. Mostra que quem manda aqui é tu, velho." Ah, papai. Vai ter isso? Vai sim. Eu botei assim, ó. Cresce o comércio e a nobreza não tinha como controlar a dinâmica comercial. Teve revolta dos camponeses contra os nobres, e os nobres perceberam que sozinhos não conseguiam conter os servos. E muitos servos fugiam do campo para as cidades, haja vista que lá eles eram mais livres. O sistema feudal não consegue conter essa dinâmica e não consegue atender às exigências de um mundo em transformação, urbano, de comércio, de transformation. Não conseguia. Quem vai tentar é o Rex. Quem vai tentar é o rei. Vou passar a imagem. Declínio da cavalaria medieval. Essa que você está vendo nos torneios, olha. Por que vai haver o declínio? Porque vai nascer a pólvora, o uso da pólvora, das armas de fogo, e os cavaleiros têm umas armas pesadas, mas são presas fáceis, frágeis. Agora o rei vai ter o seu exército. Vai ser um exército de homens que lutam por dinheiro. Vai ter a infantaria, a cavalaria, são mais rápidos. Vai ter o poder de destruição das armas de fogo. Os castelos vão estar facilmente destruíveis. E quem vai comandar as tropas são os membros da nobreza fiel ao rei. Ah, papai!
O rei não era besta, velho. O rei não era besta, São Francisco. Tá aí o cenário de um processo que está fortalecendo o poder militar do rei e daqui a pouco o rei vai se transformar no único a poder impor, notadamente a poder impor a força e a segurança no seu país. De boa? Meu amigo Ailton, lá de São Francisco do Piauí. Boa noite, meu amigo Ailton. Eu acho que o rapaz que eu vi, o candidato, era da cidade de São Francisco, se eu não me engano, viu? Uma votação esplendorosa, que eu não estava acompanhando muita política, mas eu achei. Vamos deixar R$1 aí na tela, por favor, em italiano. Que estava me... Vamos passar? Vamos passar, galera? Meu amigo Ailton, lá da cidade de São Francisco do Piauí. Então, o processo de centralização, galerinha, vai ser duplo. Ó. Primeiro, eu coloquei assim, ó. Havia uma aliança de interesses do rei com a classe burguesa, os comerciantes, olha. Com o dinheiro, o rei vai montar um exército, vai construir pontes e vai garantir a segurança para a burguesia atuar. E parte da nobreza também apoia o rei. Eu falei parte da nobreza, que vai ter nobre que vai querer enfrentar o rei. E vão penar, viu? A ideia dessa nobreza é conter as revoltas, manter os nossos privilégios, participar da corte, conter alguns privilégios de poder portar armas, explorar os camponeses. Esse cenário aí, o rei vai ter um duplo apoio. Um da burguesia, os comerciantes, e o outro dos nobres, de sangue azul. Sangue azul. Boa noite, meu amigo Ailton, da cidade de São Francisco do Pi, rapaz. São Francisco do Piauí. Vou passar a imagem, Beleza, agora deu certo. Ó. A aliança do rei mais a burguesia e uma certa aliança da nobreza com o rei vai resultar na formação dos países europeus. Formação dos países europeus. Tio, você não botou países europeus. Eu botei monarquias, um rei é um monarca nacional. Porque vai ter uma delimitação do território e uma identidade nacional, de língua, de história, de religião, de cultura, aspectos nacionais, de identidade. Vou passar o slide aqui, ó. Então o rei vai receber apoio político da nobreza, financeiro da burguesia,
Os padres vão dizer que o rei era de origem divina e o exército é quem apoia militarmente o rei. Então não tem como você não perceber que o rei está se transformando num caba gostoso aí, ó. É, galerinha. O rei está se tornando um caba gostoso. E nós vamos chamar de absolutismo. No absolutismo, o rei concentra todos os poderes. O rei é a própria fonte do direito, ou seja, é com o rei que nasce a lei. Ah, papai! O rei vai exercer a soberania. Ele era suzerano, agora ele é soberano. E vai ter muitos abusos. Claro, vai ser um regime autoritário. O antigo regime é absolutista, vai misturar religião com política, vamos manter os privilégios da nobreza e do clero, o rei vai se intrometer na economia e nós vamos ter o rei privilegiando os nobres. Dois teóricos em destaque, meu amigo Niccolò Machiavelli, a obra O Príncipe, os fins justificam os meios. E o da teoria do direito divino dos reis, Jacques Bossuet, que o trono do rei foi deixado pelo próprio Deus e ir contra o rei era ir contra Deus. Ah, papai, tinha isso? Tinha, velho. Tinha. E tinha gente que acreditava. Meu rei, deixa R$1 aí na tela para eu botar R$1 de água aqui, meu rei. Vamos lá. Beleza. Aqui está uma imagem do antigo regime. Charles II dançando num baile na corte. Atualmente na Inglaterra tem Charles III, né? O rei Charles, Carlos. Que é o antigo regime, ó. Quem deu o nome de antigo regime ao antigo regime foram os franceses, viu? Na época da Revolução Francesa. Sistema político e social característico da Europa na Idade Moderna, onde o poder político concentra-se nas mãos do rei, que tem como principal apoio as classes da nobreza e o clero, os de sangue azul e os padres. Eles gozam de privilégios. Esse nome surgiu na época da Revolução Francesa, que os franceses disseram: nós queremos um novo regime e não aceitamos mais ver esse velho regime, esse antigo, esse ancien regime. Nós queremos o novo, nós repudiamos o velho. E quais são as características desse velho regime? É isso que nós vamos ver agora, ó. Primeiro tópico, o poder absoluto do rei. Esse cara gostoso aí, ó. O regime político em que o rei possui poder absoluto, concentrando praticamente todos os poderes em suas mãos. Nessa época, na época moderna, praticamente não havia instituição que limitasse o poder do rei. Praticamente não havia. Então vai haver uma forte centralização política nas mãos do rei. E essa brincadeira foi por mais ou menos uns 3 séculos e meio. Ah, papai! Então os franceses vão chamar isso daqui depois de ancien regime.
Um regime antigo, sem participação popular, concentrado nas mãos de uma só pessoa que ainda era visto como se fosse divino aqui na Terra. O absolutismo. Aquele que deu reis aos homens, quis que os respeitasse como seus lugares tenentes na terra, reservando a si próprio o direito de examinar sua conduta, ou seja, só Deus poderia examinar e avaliar a conduta dos reis. Sua vontade é que qualquer um nascido súdito obedeça sem discernimento. Deus quer que todos obedeçam piamente. E esta lei não expressa, e esta lei tão expressa e tão universal não foi feita em favor dos príncipes. É salutar ao próprio povo, a qual ela é imposta. Ah, papai, Jacques Bossuet, um francês, dizendo que o rei deveria ser reverenciado, porque quem tinha colocado ele no trono tinha sido Deus. Ele era um representante de Deus na terra. Ele era divino, galerinha, divino. Eu vou deixar essa tela aí, galerinha, mas eu vou explicar primeiro, São Francisco. Vai haver a concentração de poderes nas mãos do rei, isso é o absolutismo. O rei é a própria fonte do direito, ou seja, o rei pode legislar. Legislar é fazer leis. Um rei, uma fé, uma lei. Legislar, governar, fazer a justiça, liderar o exército, tudo era o rei. Papai, ele senta naquele tronozão poderoso, com um manto, uma coroa, um cetro, uma espada. E geralmente cria-se uma relação íntima entre religião e política, porque parte dos padres vai fazer a população crer que o rei é de origem divina. Então, os interesses do rei e do Estado estão muito mais acima e são considerados muito mais importantes do que o dos indivíduos, dos peão, dos súditos. Viu? E, claro, tanto a nobreza como o clero, tanto um quanto o outro, vão ser privilegiados. De boa? Vou deixar aí na tela R$1 para você fazer o print, viu, galerinha? Ok, galera. Ok, vou passar o slide. Você foi. Olha a minha amiga Rainha Elizabeth I. Ah, tio. Mês passado morreu a Rainha Elizabeth II. As duas governaram por muito tempo. Aí era a famosa Rainha Virgem. Nos Estados Unidos tem um território chamado Virgínia, em homenagem a Elizabeth I. Vamos resumir o absolutismo? O absolutismo? O rei concentra todos os poderes nas suas mãos. Então você vai ver depois que nós vamos tentar limitar o poder do rei, mas aqui não era.
O povo não é cidadão, o indivíduo é súdito do rei. Cidadão tem direitos e deveres. Súditos têm deveres. O rei é o único que vai poder arrecadar os impostos. Ah, papai, vai comandar o exército nacional. E vai montar uma burocracia para o Estado funcionar. Geralmente são pessoas letradas. Tudo bem? E a moeda nacional é a que é válida. Então, tá aí um resumo do que vai ser o regime absolutista, concentrando poderes, medidas e decisões nas mãos do Rex. Hoje não é assim. Então, a nossa narrativa é para você perceber que nós vamos evoluir a um ponto tal que nós vamos retirar primeiro a origem divina e depois a concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa, que vai ser considerada uma coisa antiga, um antigo regime, como diziam os franceses. R$ 1 na tela para a galerinha fazer o print, meu rei. Beleza, beleza, beleza. De boa, galerinha. Vamos passar o slide. 3 teóricos do absolutismo. Eu não vou descrever muito a teoria deles, mas meu amigo Niccolo Machiavelli fez uma obra chamada O Príncipe, que ele dizia, olha, o príncipe não precisa, o rei não precisa ser bonzinho, não. Basta apenas que ele aparente ser. E que o príncipe, o rei, para poder chegar e manter-se no poder, ele pode fazer tudo. Mentir, dissuadir, porque o que importa é o poder. Se ele chegar ao poder, tudo o que ele fizer pelo caminho é louvável. Ah, papai! O Thomas Hobbes escreveu uma obra chamada Leviatã, que é um monstro que engloba todos, que é o Estado. E o Estado é o rei. E o Jacques Bossuet, francês, Jacques Bossuet, que é um padre, você está vendo aí a cruz, a obra dele é Política Retirada da Bíblia. E lá ele fala sobre o direito divino de os reis governarem na terra. Havia isso? Havia. E a galerinha acreditava com mais pura verdade. Então tá aí, olha. Esse rei aqui é o rei Luís XIV. Tem uma frase dele famosíssima. L'état c'est moi. O Estado sou eu. E você está vendo um membro da igreja, do clero, um membro da nobreza armado, veja que ele pode portar arma, e lá embaixo está o caba que é explorado. Oh, derrota, esmagado pelo trabalho, os impostos, a corvéia. Era duro ser peão, viu? Era duro ser peão. O rei vai justificar isso daqui. O rei vai permitir isso daqui. E era. Então, o antigo regime vai ser caracterizado pelo absolutismo, pela sociedade de ordens, com privilégios, com o clero dando amém, e com a nobreza dando amém também. E lá embaixo está o povo, incluindo a burguesia. Pagar impostos, servia o exército, a pior parte ficava para quem? Para o povo.
peleja para o povo. Vou passar, para a gente ver esses privilégios. Concentra os poderes nas mãos do rei, não tem como errar. Um rei, uma fé, uma lei. O rei é a própria fonte do direito. A teoria do direito divino dos reis. Temer a Deus é honrar o próprio Deus, o próprio rei. Deus. L'État c'est moi, o Estado sou eu. Tudo no país resume-se primeiro ao interesse do rei. Porque o rei representa a nação. Ele é soberano porque une o país todo. Mas, notadamente, alguém vai ter que apoiar o rei. Esse não paga imposto, nem esse paga imposto. Ele fica de boa, numa nice. Geralmente tem uma corte para aquelas festas, aqueles salões, as caças, lembra? Tem uns nobres que vão acompanhar o rei. Ali é a corte. O rei de vez em quando consulta eles. Então vou deixar aí na tela para você printar essa temática aí sobre o absolutismo monárquico. Falta praticamente 2 tópicos, que é sobre a sociedade, que você vai ver que é uma sociedade ordenada por Deus. R$1 na tela, meu rei, per favore. Ao vivo, aos vivos, aos vivos. Beleza, galerinha. Beleza, povo. Aí o Luís XIV é um rei francês que vai ser absolutista. E aqui é um rei de Portugal, muito tempo depois, que vai tentar fazer um cara-crachá, um Ctrl-C, Ctrl-V. Então a pose é a mesma, o cetro, a posição da coroa, da poltrona, até a coluna reproduz. Deu para ver aí? Um rei da França e um rei de Portugal. E o rei de Portugal, quase 300 anos depois, quer dizer, eu também sou um rei absolutista. Velho. Tinha isso? Tinha. Aí na França, ó, o Charles II, ó. Charles II. Carlos II. Na Inglaterra, quer dizer, na Inglaterra. Vamos para a sociedade, né? Sociedade. Primeiro eu vou dizer para você que vai ser uma sociedade ordenada por Deus. Vai ser uma sociedade de ordens. Primeiro você está vendo a maioria da população dessa parte em vermelho, ó. É o terceiro estado, a burguesia, os trabalhadores, os peão. O segundo estado é a nobreza. Tá ele bem aqui, é só um pouquinho, ó. E o primeiro estado é menos ainda, é só os membros da igreja. E basicamente, o terceiro estado, que é esse velhinho aqui, ó, leva os outros nas costas, velho. Ó céu, ó vida, ó azar. Aí a sociedade ordenada por Deus. E dizia-se que aquilo que Deus estabeleceu, o homem não pode questionar. Papai, olha aí, ó. É uma sociedade de ordens com quase nada de mobilidade. A posição do indivíduo vem do nascimento. Então, se Deus quis assim, o homem não pode mudar.
Notadamente, nós temos uma sociedade de ordens, foi ordenada por Deus, dividida em estados ou estamentos. O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e eles gozam de privilégios, de prestígio, tem próprio tribunal, tem muitas terras, tem os cargos, faz parte da corte, não paga imposto. É bom demais. É bom demais, velho. Ruim é o terceiro estado, velho. Porque aqui é só torando-me seco, ó. Só torando-me seco. É o camponesinho, o servo, o artesão e o burguês. Função deles, trabalhar, pagar imposto, servir o exército. É a pior parte. É a pior parte. Lá de cima fica só balangando na rede, ó. De novo. Então aí está uma das características. Nos estados absolutistas tinha uma sociedade que você chama sociedade do antigo regime. Ela foi ordenada por Deus. Deixa R$ 1 aí na tela, viu, tia? Ok, galerinha, vamos lá. Vou mostrar imagens, olha aí, ó. Tem um grupo que são privilegiados e um grupo que não é privilegiado. O professor ainda hoje é assim. Não exatamente, né? Não ao pé da letra, de boa. Porque a posição social hoje não é pelo nascimento. Se você ganhar na Mega Sena, você pode ir do dia para a noite e pegar um elevador e ó. Vrum. Ah, papai. Pode sim, velho. Pode sim. Para a gente chegar nas questões. Antes das questões tem um resumo aí, olha. Antes das questões tem um resumo aí, ó. Tem um resumo do antigo regime. É o absolutismo, a sociedade de ordens e o rei se metia na economia, meu amigo Ailton. Ailton lá de São Francisco do Piauí. Vamos para as questõezinhas. Na primeira bica em Portugal, abasteciam os negros, forros e cativos, os mulatos e os índios. Na segunda bica, os moiros das galés e os da primeira bica, quando fosse necessário. A terceira e quarta bica estavam reservadas aos homens e moços brancos. Na quinta, as mulheres pretas e na sexta, as mulheres e moças brancas. A quem infringisse essa ordem era aplicado o castigo duro, açoite, no chafariz, e se fosse de cor e etc. 2.000 de multa. Eita, cadeia! Ixi, Maria! A organização dos cabas que estão pegando água no chafariz público de Lisboa, lá no século XVI, descrito no texto acima, expressa o quê, galerinha? Expressa o qui, meus pimpolhos.
Questão boa, viu? É questão sobre a sociedade. Amor, eu sempre estive sozinho. Eu nunca me deixei até ficar com você. Tem a música assim, não tem dia. Agora eu não estar, vamos estamos sozinhos. Ai, tia. Galerinha, olha. Na primeira bica, os negros. Na segunda, os molhos das galés. E os da primeira bica, se fosse necessário. Na terceira, eram os brancos. Na quinta, as mulheres pretas. E na sexta, as mulheres brancas. A Organização dos Consumidores do Chafariz em Lisboa expressa o quê? A escassez de recursos hídricos? Não. Podia até ter, mas não está falando disso. A prevenção das transmissões de doenças? Então, cada classe aí tem uma doença? Não. Com certeza, não. A obsolescência das técnicas de fornecimento é a mesma coisa puxada para a letra A. Também não. A ineficácia da cobertura dos serviços estatais? Também não, que mexe com essa e com essa. Reproduz as distinções sociais, porque tem os grupos que podem numa bica e os outros que não podem. Marca os privilégios. Reproduz as distinções sociais. No piauiês, marca os privilégios. Portanto, aí é a letra B de bom aluno, de boa. Olha, galerinha, tinha mais outra questão, mas eu acho que tá bom por hoje. Tá bom por hoje. A temática foi o absolutismo, as origens do Estado, os privilégios sociais e aquilo que é chamado de ancien regime, o antigo regime monárquico europeu, de absolutismo e de privilégios de duas classes sociais que nós vimos, a nobreza e o clero. De boa? Deixa eu ver com quem nós estamos, galera de São Francisco de Assis, meu amigo Denilson Santana, deixando um cheiro na caixa do Oi. Na próxima semana nós estaremos aqui de volta, né, Tia Socorro? Nesse mesmo bate-horário, com essa mesma dupla, Tom e Jerry, Jerry e Tom. Essa galera que está fazendo aqui a narração das histórias, eu na narrativa aqui e a tia na forma de Libras. Um grande abraço, uma boa noite, até a próxima e tchau!